This is our song, New Creation Church. I am standing under an open heaven, drenched by endless showers of rain. I'm surrounded by love and tender mercy, as you freely gave, so freely I've received. Now I've got every reason to rejoice. Your unmerited favors on my life. It's got nothing to do with what I did, but it's all about what you've done for me. And because of the cross, it's plain to see a miracle could be saved. Now I am free. I'll rejoice in everything you've done, in everything you've done. On. No more striving, 'cause I have been forgiven, made forever, righteous and holy. I'm secure in this hope that is unwavering, and my future's bright, 'cause your word is my life. Now I've got every reason to rejoice. Your unmerited favors on my life. It's got nothing to do with what I did, but it's all about what you've done for me. And because of the cross, it's made to see a miracle could be saved. Now I am free. I'll rejoice in everything you've done, in everything you've done. I am standing under an open heaven. You sing. Now I've got every reason to rejoice. Your unmerited favors on my life. It's got nothing to do with what I did, but it's all about what you've done for me. And because of the cross, it's plain to see a miracle could be saved. Now I am free. I'll rejoice in everything you've done. Now I've got every reason to rejoice. Your unmerited favors on my life. It's got nothing to do with what I did, but it's all about what you've done for me. And because of the cross, it's plain to see a miracle could be saved. Now I am free. I'll rejoice in everything you've done, in everything you've done, in everything you've done, in everything you've done. Hoje com o pastor Joseph Prince. Feliz dia da ressurreição. É hoje. Amém, igreja. Dê a ele a glória. Aleluia. Nós celebramos
no dia de hoje, o maior dos eventos de toda a história. A ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Sim. 2000 anos atrás, neste dia, Jesus ressuscitou dos mortos. Celebramos Sexta-feira da Paixão 2 dias atrás porque Ele foi crucificado na cruz. Mas aquele mesmo que foi crucificado na cruz venceu a morte, a sepultura e o inferno. E ressuscitou dos mortos. Você sabia que esse não era o plano de Deus? No plano original para a humanidade, quando Ele decidiu criar o homem, à sua imagem, não era o plano de Deus para o homem morrer. A morte é estrangeira à natureza de Deus. Mas Ele disse, a alma que pecar morrerá. Se alguma coisa sai totalmente fora da harmonia do universo, tem que acabar, não pode ficar neste universo, porque quando Deus fez o homem, Deus o amou. Mas Deus deu uma coisa para o homem que foi livre-arbítrio. Deus deu para você e eu livre-arbítrio. Ele nos deu o livre-arbítrio. E por falar nesse direito, não quer dizer que você é livre para escolher os resultados, você é livre para escolher o que faz. Isso sim. Amém? Se eu golpear a minha mão bem forte, eu posso escolher fazer isso, mas não posso escolher não sentir dor. Isso não podemos escolher o resultado que vem de acordo com a escolha. E Deus disse, a alma que pecar morrerá. Mas Deus não quer que ninguém morra. O plano de Deus não era que o homem envelhecesse, ter enfermidades e doenças e finalmente morrer. Não era o plano de Deus. De fato, Deus odeia a morte. Deus chama a morte na Bíblia de inimigo. O versículo mais curto da Bíblia é: Jesus chorou. E chorou na sepultura de Lázaro, onde Lázaro foi enterrado. Foi ali que Jesus chorou, porque ele sabia que esse não era o plano de Deus. O plano do seu Pai para a humanidade não era que o homem morresse. Mas o homem pecou contra Deus. O homem escolheu pecar contra Deus. O homem pecou contra Deus e, como resultado, o pecado aconteceu. Doenças vieram, enfermidades vieram, a depressão chegou, envelhecimento aconteceu e, finalmente, a morte. Mas não era o plano de Deus. Amém? Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Todos nós pecamos, como ovelhas, todos nós nos desviamos, nos tornamos cada um para o seu próprio caminho. Mas Deus ama o homem, e na mesma proporção que Deus ama o homem, Ele odeia o pecado. Vamos dizer que você ama uma pessoa muito e essa pessoa tem câncer. Você amaria o câncer? Claro que não. Quanto você odiaria o câncer? O tanto quanto você ama aquela pessoa. Quanto mais amar a pessoa, mais vai odiar o câncer. Mas o câncer está na pessoa. A pessoa que você ama. E você sabe diferenciar os dois. Você odeia o câncer naquela pessoa porque ele está destruindo tudo que é amável, tudo que é bonito, tudo que é saudável, tudo que é excelente também, tudo que é de bonito naquela pessoa amada. E você odeia o câncer porque está destruindo isso. Bem, na proporção que ama a pessoa, nessa proporção vai odiar o câncer. A mesma coisa com Deus. Deus odeia o pecado, mas Deus ama o homem. Amém? Como conciliar isso? O fato de que Deus tem que julgar o pecado, mas Deus ama o homem. Nunca, nos mais lindos sonhos de alguém poderia elaborar o plano da cruz. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ninguém poderia imaginar este plano onde Deus seria justo em fazer o homem justo. Mas foi o que Deus fez, enviou o seu Filho. E a Bíblia diz que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. A Bíblia não diz, vá limpar a sua vida, começa um novo capítulo, faça o bem então, eu vou te aceitar. Não, Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Agora quero que você se assente e assista o propósito para o qual Jesus veio. Vou te mostrar algo que aconteceu no mundo espiritual, que a Bíblia diz que aconteceu na cruz, quando Jesus foi pendurado ali, por mim e você. Jesus não tinha pecado próprio para morrer. Ele não tinha nenhum pecado próprio. Certo, ele estava ali na cruz e foi o único homem perfeito que andou na terra.
A Bíblia diz que nele não havia pecado, não cometeu pecado, não conheceu o pecado. Mas ele se tornou pecado na cruz por nós. Por quê? Bem, olha bem isso. Foi castigado pelas nossas culpas, a Bíblia diz, e ressuscitou para a nossa justificação. Olha, a cruz mudou tudo, igreja. Antes disso, o homem estava sob a lei. Sob a lei quer dizer sob a exigência de Deus. Olha, Deus teve então que mostrar ao homem seu pecado antes do homem ser resgatado. Quantos sabem que, se Deus não tivesse feito isso, não havia necessidade para um Salvador? Certo? Muitas pessoas pensam assim, tudo bem, eu não sou um pecador. Não sou tão ruim como aquele terrorista ali, aquele homicida lá. Mas o fato é este, quando Deus olha o seu coração, ele vê o pecado. Todos nós temos pecado. O pecado às vezes não se manifesta de forma exterior, do lado de fora, mas Deus vê o pecado no coração. Ter no coração é como se tivesse feito. Ok, é assim que Deus pensa. Então Deus deu ao homem a lei ou os 10 mandamentos, que nos fala, não cometerás adultério. E olha, o homem sempre tem pensamentos lascivos, intenções de luxúria no coração. Não está praticando aquilo, mas está no coração. Então, é por isso que a lei revela quem somos. A lei diz, não cobiçarás aquilo que é do seu próximo. Você não deve cobiçar aquilo que pertence ao amigo, mas desejamos. Temos inveja, ciúme. Amém? Deus diz, amarás, e a natureza do homem é somente odiar. Então, a lei mostra para o homem como alguém que vê no espelho a sua própria face. O espelho não é algo que está pretendendo mostrar para você, ou como num filme está mostrando somente uma figura. O espelho reflete a verdade. E se olhar no espelho e o espelho falar feio, não pode culpar o espelho. Amém? O espelho é preciso, a lei só revela quem somos, é como a linha que é usada para mostrar como está torta, ou se a estrada está torta, ou se está também nivelada. É como a linha, a lei é como aquela linha, não tem nada errado com a lei é perfeita, ela é santa, mas pela lei não vem o conhecimento da justiça, mas sim o conhecimento do pecado. Quando o homem se coloca sob a lei, isto revela seus pecados. Já tinha pecado antes da lei, mas achava que não era um pecador até a lei mostra para ele, se ele desejou algo no seu coração, já quebrou os 10 mandamentos. E a Bíblia diz que quebrar um, quebra todos. É o padrão de Deus. Amém? Já odiou alguém no coração? Amém? Então todos nós temos pecado, a Bíblia diz. Pode dizer amém? Todos nós, como ovelhas, nos desgarramos, cada um foi para o seu próprio caminho. A Bíblia diz que todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Mas a boa notícia é essa, Deus enviou o seu Filho, porque todos nós pecamos. Não importa o tipo de pecado, ok? Pecado é pecado. Você não pode ir para uma funerária e ver ali um caixão muito bonito com linhas bem finas de ouro, e lá dentro tem um corpo com um terno de mais de $1.000, sabe, está ali, deitado ali, usando aquelas roupas caras, e tem um outro ali que é muito pobre, com aquela caixa de madeira que é feia, com o corpo lá dentro, sem camisa, porque era um mendigo. Não pode dizer que ele está mais morto. Não, os dois estão mortos. Amém? Todos nós estamos mortos. Jesus não veio fazer pessoas ruins boas. Ele veio fazer com que os mortos vivam. Estávamos mortos nos nossos pecados e transgressões, e Deus nos amou e enviou a Jesus para morrer por nós. Jesus carregou os nossos pecados, ele que não cometeu pecado, nem o conheceu. E nele não havia pecado e se tornou pecado na cruz. E eu vou falar sobre a figura do Antigo Testamento, mas voltamos aqui, porque sob a lei, Deus tinha que punir o pecado. Amém? Deus disse, visitarei os pecados até a 3ª e 4ª gerações. Mas sob a graça, pelo que Jesus fez, Deus disse, nunca mais lembrarei dos seus pecados. Dos seus pecados não me lembrarei mais. Amém? Sob a lei, Deus exige justiça dos homens. Não deverás, não deverás. Mas sob a graça, Deus dá a justiça ao homem como um dom. Por causa do que Jesus fez. Amém? E Deus é justo em deixar que o homem pecador venha até a sua presença, sim, por causa do que Jesus fez. Alguém pagou por isso, tomou o seu lugar e pagou o seu preço. Ele se tornou o que a Bíblia diz, diga isso após mim, fiança. Fiança, fiança, F-I-A-N-C-C-A. Ele se tornou nossa fiança. Por isso, Vines, que foi um homem bem conhecido por ser um expositor do grego,
um erudito e ele diz que essa palavra fiança na Bíblia tem, na verdade, a ideia de resgate. Quando pagamos o resgate, mas não a pessoa pagando, mas o resgate mesmo. Jesus se tornou o próprio resgate. Ele se tornou a garantia pessoal para todos aqueles que deviam a Deus. Todos que são culpados. Ele se tornou a nossa garantia pelas nossas dívidas. Então, na cruz, aquele que não conheceu o pecado se tornou pecado, tomou nosso lugar. E ele foi punido por Deus. Deus planejou isso, esse Deus de amor. Este Deus cheio de sabedoria. Este Deus que nos ama tanto. Ele planejou assim para que Jesus, quando carregasse os nossos pecados, Deus puniria e derramaria toda a sua ira e punição pelos pecados para que os nossos pecados fossem julgados. Para que hoje Deus possa dizer: seus pecados foram julgados e deles não me lembrarei mais. Sob a lei, Deus disse: eu vou julgar os seus pecados, mas sob a graça, Deus diz: deles não me lembrarei mais. Deus mudou? Não, ele continua o mesmo, como um juiz. Em pessoa pode ser uma pessoa carinhosa, mas assentado no fórum onde ele julga as causas, ele é um juiz. Mas este Deus, que é um Deus de amor, foi capaz de dar lugar ao seu coração de amor, aleluia. Por isso, quando Jesus morreu na cruz, Deus rasgou o véu de cima para baixo, como dizendo: sejam bem-vindos a mim. Seja bem-vindo à casa, filho. Vinde a mim, amém? O mesmo sangue que Jesus derramou na cruz, que foi derramado na cruz, o mesmo sangue que fez o véu ser rasgado, removeu seus pecados, para poder ir à sua presença. Amém. Isso foi um ato jurídico. Agora Deus é justo em te fazer justo. Se você crê em Cristo e Deus te punir hoje pelos seus pecados, Deus seria injusto. Seria uma falta de justiça para Deus punir o mesmo pecado duas vezes. É a lei da dupla punição. O mesmo pecado, o mesmo crime, não pode ser julgado duas vezes. Uma vez no corpo da minha fiança, depois na minha própria vida, no meu corpo. Quantos se alegram com o que Jesus fez? Essa é a razão por que ele enviou seu filho. Sob a lei, havia uma figura para o pecado, é chamado lepra. E a lepra, a Bíblia diz assim em Número 5, e falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso. Era algo terrível ser leproso no Antigo Testamento. E sabia que eles viviam fora do arraial, não podiam entrar para não contaminar as pessoas. As pessoas da sua família não podiam chegar perto dele. Sua comida era deixada perto de um rio ou correnteza, ou debaixo de uma árvore, e ele tinha que providenciar para si comida fora do arraial. É a vida de um leproso, é a figura do pecado. Todo homem pecou. Alguns têm muita lepra no seu corpo, outros têm menos. Alguns têm mancha aqui e acolá, mas ainda é lepra. Todos pecaram, e a figura da lepra na Bíblia é assim: tinha que lançar fora do arraial. Agora, perceba que os leprosos eram colocados fora do arraial, e todo que padecesse de fluxo, e todos que entrassem em contato com um morto. Essas três categorias estão no Antigo Testamento, sob a lei. Graças a Deus não estamos sob a lei. Depois da cruz estamos sob a graça. Sabe o que Jesus fez? Ele veio cheio de graça e verdade para esses três grupos. Olha o que ele fez para o leproso. Ele limpou o leproso. A mulher com fluxo de sangue, ela tinha uma hemorragia por 12 anos, a Bíblia nos diz. Ela foi por trás de Jesus e tocou a orla da sua veste, até a orla da veste de Jesus, com um pequeno toque. Fez com que ela recebesse a sua plenitude. Ela foi curada da hemorragia. Jesus limpou o leproso. Ele parou a hemorragia. Quem entrasse em contato com o morto era lançado fora do arraial. Sabe o que Jesus fez? Ele o ressuscitou. Ressuscitou a filha de Jairo. Ressuscitou a Lázaro dos mortos. Aleluia! A graça veio com a resposta. O que a lei não podia fazer pelo homem, a graça fez. E muito mais. Aleluia! Amém? Quero te mostrar uma cerimônia que era feita no Antigo Testamento. E Deus colocou essa cerimônia num capítulo longo de Levítico 14, não para encher a Bíblia. Toda a escritura foi dada por inspiração de Deus. Hoje, ao sair do culto, você pode se orgulhar e dizer a um amigo: sabe que hoje eu estudei Levítico? Certo, o livro de Levítico, que na Bíblia de muitos crentes as páginas ainda estão grudadas. As páginas não foram abertas. Certo? Então eu vou compartilhar com você algo sobre a cerimônia para o leproso, naqueles dias quando ele era purificado. Levítico 14, depois falou o Senhor a Moisés dizendo: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote,
Agora, não se esqueça que a lepra é uma figura do pecado. Assim que Deus lida com o pecado. No Antigo Testamento, o leproso era levado ao sacerdote. Olha essa frase, será levado. Quer dizer que ele não podia ir sozinho. Alguém tinha que levá-lo. É um ato passivo, certo? Passivo, alguém devia levá-lo, será levado. Quem você acha que o levava ao sacerdote? Quem é o sacerdote? O nosso Senhor Jesus. Amém. E quem é aquele que leva o leproso ao sacerdote? Quem nos leva até Jesus? O Espírito Santo. Ele é o que não é visto. Ele está aqui agora. Ele é o que fala ao seu coração. Ele é aquele, quando você está pensando, sua cabeça está te dando problemas e a cabeça faz isso. Certo? Desliga a cabeça e liga o coração. Seu coração crê, seu coração sabe da verdade antes da sua cabeça. Antes do seu raciocínio alcançar, seu espírito entendeu e o seu coração também. Por isso você sabe de coisas, especialmente as mulheres que sabem coisas mais do que os homens porque são mais sensíveis. Os homens são racionais. A mulher às vezes diz coisas como: acho estranho aquele homem, eu não me sinto bem. O que você quer dizer? Olha bem para ele, é um homem de sucesso, ele fez isso e aquilo. O homem fala isso e a mulher diz: eu não sei, tem alguma coisa errada com aquele homem. Algo. E depois de alguns meses, certo, você está chorando, perdeu muito dinheiro, sua esposa vem e diz: está tudo bem. Eu devia ter te escutado. Porque o homem gasta muito dinheiro com seminários que fala a mesma coisa que as mulheres falam de graça. Certo, é por isso que Deus fez as mulheres. Amém? Deus fez o homem e Deus disse: vou fazer uma versão melhor. E ele fez a mulher, certo? Mas ele fez o homem dormir antes de fazer a mulher. Sabia disso que ele fez o homem dormir? Tomou do seu lado, não do seu pé para que ele não a dominasse, não da cabeça, para que ela não domine, mas do lado para ele amar. Mas Deus o fez dormir? Isso explica por que não entendemos as mulheres, amém? Porque estávamos dormindo quando Deus te fez como uma mulher que estava brigando com o seu marido e então o marido ficou com tanta raiva da mulher que ele disse: eu não entendo por que Deus fez você mulher tão bonita, mas tão estúpida. Ela disse: simples, me fez linda para que você me amasse. E me fez estúpida para casar com você. Bem, foi assim. Você gostou disso? Olha o sinal da lepra aparecendo aí. Ok. Agora, vamos lá. Quando Deus fez o homem, escute, Deus não fez o homem doente. Deus não fez o homem para morrer ou envelhecer. Deus fez o homem para viver para sempre. Mas Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Agora mesmo você é livre para ir embora. Você é livre para fazer o que quer. Você é livre para fechar os olhos e dormir. Certo? Alguns estão fazendo isso. Você é livre para gritar. Você é livre para ficar quieto. Você é livre. Amém? Deus não tira isso de você. Mesmo virando as costas para Deus, só saiba disso, que quando estivermos no céu, vamos agradecê-lo. Se irmos ao inferno, a culpa é toda nossa. Porque Deus não manda ninguém para o inferno. O homem que escolhe isso, quando rejeita o amor de Deus. Amém? Como eu disse, saiba que o plano de Deus para o homem foi executado. Jesus morreu por nós. Agora voltamos ao assunto da lepra. O leproso era levado. Quem o levava? Quem traz o pecador a Jesus? O Espírito Santo. E diz assim: e o sacerdote sairá fora do arraial. Veja, fora do arraial era onde o leproso estava. O arraial era lugar de comunhão, lugar de família, o lugar de provisão e também o lugar de coisas boas que aconteciam, amém? Fora do arraial era deserto, fora do arraial não havia provisão, fora do arraial era assim. Jesus saiu do arraial, ele deixou os céus, um lugar perfeito, amém? Veio até este mundo de deserto e de muita coisa ruim, porque ele ama o homem. Olha, o sacerdote saía fora do arraial, o sacerdote tinha que sair de lá. E a Bíblia diz que Jesus morreu fora do arraial, fora dos portões de Jerusalém. Hebreus 13 diz assim: Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta, a porta de Damasco em Jerusalém. Saiamos, pois, a ele, onde? Fora do arraial. Ele está fora do arraial. E Jesus está lá. Amém? Este arraial era dos judeus. Jesus está fora disso. Vamos até ele, levando o seu vitupério. Amém. E voltando à cerimônia do leproso, o sacerdote saía fora do arraial e ele se encontrava
com leproso, no dia da sua purificação. E o sacerdote o examinava, e eis que se a praga da lepra do leproso fosse sarada, então o sacerdote ordenará por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas. Diga 2 aves. Então ele pegava 2 aves limpas, isso quer dizer que não podia ser corvo porque o corvo era impuro, de acordo com a lei, mas pássaros como as pombas, eles eram considerados limpos naqueles dias, certo? E são figuras do trabalho perfeito de Jesus. A crucificação de Jesus seria um pássaro e a sua ressurreição seria outro. Vamos ver a cerimônia. Naqueles dias, o sacerdote saía para ver o leproso, Jesus desceu para nos encontrar, amém? E olha a cerimônia das 2 aves e pau de cedro e carmesim e isopo. Olha bem, exceto pelo pau de cedro, os outros 2, carmesim e isopo, são mencionados na cruz. Quando Jesus sofreu por nós, os romanos zombavam dele e colocaram sobre ele um manto carmesim depois de o baterem, certo? Com 39 açoites, e talvez alguns dizem mais, suas costas sangrando, e a Bíblia diz que era uma ferida só. Ferida quer dizer que não tinha nem mais um pedaço de pele. Sangrando pela sua ferida fomos sarados. E a Bíblia diz que enquanto ele estava sangrando, colocaram um manto carmesim sobre ele, que era como de seda. Certo? Colocaram sobre ele. Agora imagine, depois de um tempo secava e eles puxaram de novo. Ok, o carmesim é mencionado ali, quando o penduraram, ele disse, tenho sede, e eles molharam o isopo, que foi mencionado aqui, com vinagre para ele beber. E alguns creem que a cruz era feita de cedro, que havia com abundância naqueles dias, na Galileia, nas montanhas e também na região da Grande Judéia. Então aqui está a figura da cruz, as 2 aves. E a Bíblia diz assim, mandará também um sacerdote que se degole uma ave, num vaso de barro, sobre águas vivas. Aqui diz que uma ave seria degolada, sobre águas vivas. Águas vivas é um retrato do Espírito Santo. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno ofereceu a si mesmo a Deus sem mácula. Então Jesus se ofereceu na cruz para morrer pelos nossos pecados pelo poder do Espírito Santo. As águas vivas. A ave era degolada sobre águas vivas. E a Bíblia diz assim, e tomará a ave viva, a ave que ficava viva, o sacerdote tomava o pau de cedro, carmesim e isopo, e os molhava com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas correntes. Olha isso, uma ave era degolada aqui e o sangue espargido neste vaso de barro, e depois, todos nós somos vasos de barro. Barro representa o homem, ok? E Jesus veio como homem. Olha isso agora, o sangue da ave morta. A ave viva era mergulhada no sangue da ave morta. O que acontecia depois? O sacerdote espargia 7 vezes sobre aquele que tem que se purificar. Por favor, vem aqui. Vou fazer uma ilustração e pegar esse leproso com óculos aqui. Leprosos não enxergam. Ele olhou para vocês e não para mim. Agora eu sou o sacerdote, ok? Eu pego a ave viva e molho no sangue da ave morta e vou espargir sobre ele 7 vezes. Preste atenção, porque não há nada insignificante na Bíblia. Até números têm significado. 7 é o número da perfeição. Certo, 7 é o número da perfeição na Bíblia. Então, espargia sobre ele 7 vezes o sangue. A ave era molhada, e com aquela ave, com sangue naquela ave, ele espargia sobre o leproso. E o que acontecia? Então declarará por limpo. Por isso, quando Jesus limpou o leproso, não disse seja curado. Ele disse para ele ser limpo. Certo? E o declarará por limpo e soltará a ave viva sobre a face do campo. Obrigado. Certo? Ele soltava a ave viva sobre a face do campo. Agora, olha isso agora. O declarará por limpo 7 vezes. Espargido quer dizer perfeitamente limpo. Amém? Olha bem para isso. O sacerdote o declarará por limpo, declararia limpo e soltava a ave viva na face do campo. Escute, a ave viva não podia ser solta. Não podia voar sobre a face do campo até o leproso ser declarado limpo. Jesus não podia sair da prisão da morte até que você não fosse declarado limpo por Deus. O fato de que ele ressuscitou e de que ele saiu da sepultura vivo, amém? Amém! Quer dizer que Deus te limpou.
que Deus te justificou. E a ressurreição de Jesus é a confirmação de Deus. Um recibo divino, poderíamos dizer, de que os seus pecados foram eliminados. Porque 3 dias antes, Jesus carregou os seus pecados e os meus pecados no seu corpo. Ele se tornou responsável por eles. E ele ficou 3 dias na prisão da morte. Amém. Será que vai sair? É como se a morte de Jesus entrasse ali, num campo de batalha. Quem ganhou? Jesus venceu. A morte perdeu. Aleluia! Ele venceu a morte. Amém. Aprendemos com essa cerimônia que a ave morta é uma figura de Jesus crucificado na cruz. Como o pássaro é uma figura de alguém que voa pelo céu, assim Jesus também desceu do céu e morreu por nós, e a ave viva é a figura da ressurreição de Jesus. Amém? E ele voa longe com as suas asas e penas manchadas com sangue. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, seus discípulos estavam no cenáculo, os 11, e estavam com muito medo. Jesus apareceu para eles e disse em hebraico, Shalom, certo? Paz seja convosco. E mostrou para eles as suas mãos e o seu lado. Como a ave manchada de sangue. Mostrou para eles os recibos do seu perdão, da purificação. Amém? Mostrou para eles. E esta é a base para uma base inabalável e sólida de paz. Você tem paz com Deus, então pode ter a paz de Deus no seu coração. Amém? Sabe que existe algo no céu? A única coisa que o homem fez no céu, tudo no céu foi feito por Deus. A única coisa que o homem fez que está no céu para sempre são as feridas de Jesus. Nunca serão curadas. Essas feridas estão ali para mostrar ao homem o quanto Deus o ama. De fato, tem uma profecia do profeta Zacarias no Antigo Testamento de quando Jesus voltar para Israel, para o seu povo Israel. Eles vão perguntar para ele, o que são essas feridas nas suas mãos? Ele vai dizer, são as feridas com as quais foi ferido na casa dos meus amigos. Uma linda profecia. A única coisa feita pelo homem para sempre são suas feridas. As feridas nas mãos e também o furo da lança no seu lado. Símbolos do seu amor por nós, amém? O amor que o fez morrer por nós. A bondade de Deus. Aleluia. Amigo, escute bem. A ave não podia ser solta até que o leproso fosse declarado limpo. Cristo ressurreto quer dizer o quê? Você foi limpo. Cristo ressurreto quer dizer você foi justificado. Você morreu com ele, você foi enterrado com ele, agora ressuscitou com ele. A sua natureza agora diante de Deus, se crê no que Jesus fez, é que você é uma pessoa justificada diante dos olhos de Deus. Você foi justificado, você foi feito justo, declarado justo. Foi por isso que ele ressuscitou dos mortos. Agora, pensamos que ele ressuscitou porque ele é o Filho de Deus. E Deus o ressuscitou dos mortos. Isso é verdade, Deus ressuscitou o seu Filho Jesus, mas essa não é a razão pela qual Deus o ressuscitou dos mortos. Ele veio como homem, e Deus lidou com ele como homem, que se tornou responsável pelos nossos pecados 3 dias antes, e Deus o ressuscita sem os nossos pecados. Quer dizer o quê? Que Deus aceitou aquilo que ele fez, e não somente isso, que os nossos pecados de uma vez por todas foram eliminados. Para que eu e você agora possamos permanecer numa posição perfeita pela justificação do Cristo ressurreto. Isso pode ser alterado? Nunca, isso não altera e nunca pode variar. É perfeita e imutável como Jesus é. Amém. E você diz, Pastor Prince, minhas ações e meu comportamento, eu falo aos crentes, meu comportamento, ação e natureza são tudo nada perfeito. Sim, se a sua justificação for baseada nas obras, então será imperfeita como elas. Mas a Bíblia diz que você foi justificado gratuitamente pela sua graça, pelo Cristo ressurreto, e não é pelas suas obras. Agora, caminhamos para manter o fato de que fomos declarados justos, aprendemos quem nós somos, mas não dá para mudar quem nós somos. E aos olhos de Deus agora, em Cristo, você foi declarado limpo, justo, justificado. Amém? Em Romanos 4, diz que Jesus, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Porque Jesus foi entregue na cruz? Por causa dos nossos pecados, nossas ofensas. Porque ele ressuscitou dos mortos para a nossa justificação.
Eu gosto de uma tradução que diz: Ele ressuscitou porque nós fomos declarados justos. Uau, amo isso. Amo isso. Agora, se você é justo, espere que coisas boas aconteçam. Espere que seu coração encontre descanso. Espere que a paz de Deus reine nas suas emoções e na sua mente, onde a depressão e a ansiedade costumavam reinar. Espere que seu corpo fique bem quando estiver doente. Acredite que coisas boas vão acontecer aos seus filhos. Acredite que quando você ora, Deus ouve suas orações, porque a Bíblia nos declara que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Quando lê a Bíblia e diz que a bênção de Deus está sobre a cabeça do justo, acredite que as bênçãos virão sobre a sua cabeça, e alguns de vocês são realmente muito abençoados. Cabeção, com grande bênção. Amém? Vamos orar pelo pastor Lawrence. Mas há um verso que diz que a bênção está sobre a cabeça do justo. Amém? Também diz que a semente, seus filhos, a semente dos justos é liberta, é protegida, é abençoada. Certo? Está nessa palavra? Liberto. Quer dizer que os seus filhos, se estiverem com problema, creia que eles serão libertos. Amém? Mas o problema é que hoje o diabo vem e diz para você: você não é justo, olha o seu comportamento. Ele mostra o seu comportamento, as suas ações, os seus pensamentos e emoções. E precisamos realmente aprender a andar com Deus, sim. E esse caminhar com Deus não é perfeito, aprendemos isso. Mas essa não é a sua justificação. O fato é que Jesus saiu da sepultura. Esta é a declaração de que você é justo pelo Cristo ressurreto. Aleluia! Me perdoa, vou dizer amém para mim mesmo. Amém! Você não ama Jesus? Fez tudo isso por nós. Deus te amou mesmo antes de você saber que é amado. Deus viu sua necessidade antes de você saber que ela existia. Deus envia a resposta antes de você fazer a pergunta. Deus te amou muito antes de você saber que você é amado. Amigo, você não é um na multidão. Um dos sinais do final do tempo é que as pessoas vão se reconhecer somente pelos seus números. Isso é verdade, não é? Algumas pessoas na fila número 23. Você diz: o meu é 45, vai demorar muito. Certo? Você é número 23 ou número 45. E o fato é este: você tem algumas identidades, e a Bíblia fala sobre isso no livro do Apocalipse, 2000 anos atrás. João, um dos discípulos, teve uma visão sobre o futuro que nos identificaríamos pelos números. Está acontecendo. Mas olha bem, Deus conhece o seu nome. Não só isso, Jesus disse que Ele sabe até o número dos seus cabelos. E se for 0, Ele também sabe. Sabia? Ele conta o número de cabelos. Isso foi mal, me desculpe. Número de cabelos na cabeça. Amém? Ele sabe quando um pássaro morre, Ele sabe disso, Ele cuida deles. Ele cuida dos detalhes da sua vida, Ele é Deus. Ele conhece o clamor do seu coração, mesmo que você não ore, Ele conhece o seu clamor. O fato é que somos justos e precisamos descobrir isso. Nos declarou justos. Eu amo como o apóstolo Paulo fala isso, e é o único lugar na Bíblia. E se tivesse uma mensagem do apóstolo Paulo para vender, você compraria? Certo que sim. O único lugar onde o evangelho é pregado pelo apóstolo Paulo, palavra por palavra, está registrado. Está em Atos 13. Há um outro lugar onde ele pregou uma outra mensagem para as pessoas que adoravam Deus desconhecido, mas ali ele não teve uma oportunidade de realmente apresentar o evangelho. Ele foi interrompido, ok? Mas no lugar onde ele apresenta o evangelho, sem equívocos, e claramente, foi em Atos 13, na Antioquia, e o pastor Mark e eu já estivemos ali, que agora é a Turquia. Estivemos ali naquele lugar onde Paulo pregou na sinagoga, e olha só o que ele disse. Em Atos 13, mas aquele a quem Deus ressuscitou nenhuma corrupção viu. Todo mundo que morre vê corrupção. Todo mundo que morre, alguém depois que é enterrado por um tempo, começa a decompor. Amém? E por isso, volta ao pó, mesmo sendo cremado. O pó volta ao pó. Isso é para todo homem, mesmo que diz que não tem pecado. O resultado é que o pó volta ao pó. O resultado é a corrupção. Mas um homem morreu e não viu corrupção. Paulo diz, esse Jesus a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notórios, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Perceba que ele começa, seja, pois,
Quer dizer o quê? Porque Jesus foi ressuscitado dos mortos, seja-vos, pois, notório que por este homem Jesus vos anuncia a remissão dos pecados. Olha, é uma proclamação incondicional. Proclamação de graça. Não existe nenhuma condições nela, a não ser crer. Não precisamos fazer nada, a não ser crer. Certo? Por este se vos é anunciada a remissão dos pecados, e por ele, por Jesus, todos os que creem são justificados de todas as coisas pelas quais não pode ser justificado pela lei de Moisés ou os 10 mandamentos. Você é justificado. Sabe quão justificado é? Tão justificado quanto Jesus que ressuscitou dos mortos. A posição e a justificação do Cristo ressurreto são tão certas quanto a sua posição e a sua justificação nele. Alguém pode condenar o ressurreto Santo Jesus? Ninguém. E ninguém pode te condenar. A Bíblia diz: quem é que condenará? Foi Cristo quem morreu, ou ainda quem ressuscitou, e que está à direita de Deus, e intercede por nós. Aleluia, amigo. Se a ave era solta só depois que o leproso fosse declarado limpo, puro, desculpa. Jesus não poderia sair da prisão da morte até que Deus nos declarasse limpos, justos. Amém? A sua ressurreição é uma confirmação divina. Algumas pessoas que Jesus curou, leprosos que ele curou. Nos evangelhos, uma vez ele entrou numa aldeia, perto da Galiléia e Samaria, e haviam 10 leprosos que ficavam de longe, a Bíblia nos diz. Eles não se aproximaram e clamaram a Jesus dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus disse: ide mostrai-vos ao sacerdote. Mas espera, eles não estavam limpos ainda, eles tinham que ir ao sacerdote no dia da sua purificação. Mas Jesus falou a eles, quando ainda estavam naquele estado: ide mostrai-vos ao sacerdote. E a Bíblia diz, eu amo essa frase que está na Bíblia: enquanto iam, foram limpos. No momento que dá um passo de fé em direção a Deus, Deus vai a você. Amém? Deus diz para você: eu sei que você não é perfeito, eu sei que quando você olha para si mesmo ainda vê muita lepra, mas quando for ao sacerdote, não se esqueça, só vai depois de ser limpo. Mas olha, enquanto eles estavam indo, 10 deles, enquanto estavam indo, foram limpos. Um deles voltou para Jesus, só um dos 10, e deu glória a Deus. Sabia quem era o sacerdote. Há uma outra história bem conhecida de um leproso. Depois que Jesus pregou o Sermão da Montanha, eu acabei de voltar de Israel, algum tempo atrás, Deus me deu ali uma revelação, uma linda revelação de um milagre que aconteceu depois que Jesus perdoou o Sermão da Bem-aventurança. Certo, essa mensagem famosa, quando Jesus pregou para mais de 10.000 pessoas, a Bíblia diz que era uma grande multidão. E a Bíblia diz assim em Mateus 8, e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Agora, hoje, quando olhamos para o Monte das Bem-aventuranças, não sei se é uma foto, se tiver, por favor, mostre. E naquele lugar, enquanto Jesus pregava ao povo, onde as pessoas estavam hoje, é uma plantação de bananas. Quando eu olho para aquela plantação, eu penso nas pessoas. E tem umas pedras ali, a Bíblia diz que Jesus assentou-se. Quando ele subiu a montanha, ele se assentou e pregou essa mensagem. Tem umas pedras ali, e eu acho que aquela pedra ainda está ali, e ele pregou a mensagem. No final da mensagem, a Bíblia diz que ele desceu do monte, e eu pensava que ele tinha descido por um caminho onde as pessoas estavam, onde tem uma plantação de bananas hoje. Mas olha bem, como essa frase, uma grande multidão seguia, faz sentido se ele foi até a multidão. Obviamente ele foi por outro caminho. Ele foi como para a direita e eu já fui ali, certo? E as multidões o seguiam de lado. Por este caminho acontece um outro milagre quando Jesus curou o servo do centurião, porque este caminho vai dar na cidade de Cafarnaum. Então a Bíblia nos diz que foi ali que Jesus encontrou o leproso, ou o leproso o encontrou. E ele não podia estar no meio da multidão porque ele seria apedrejado à morte. Obviamente ele estava naquele caminho, eu caminhei ali,
Eu pude ver algumas pedras que estão ali, grandes pedras naquele lugar. E de repente Deus me deu como uma visão do que aconteceu. Eu creio que ele estava escondido ali, escutando Jesus pregar. Olha o que eu estou dizendo. Veja essa foto. Ali embaixo está a plantação de banana onde as pessoas estavam. Ok? Agora volta Mateus mais uma vez. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou. Ele não pediu para ser tocado. Mas Jesus tocou nele. Não sabemos por quanto tempo esse leproso ficou sem toque humano. Mas Jesus tocou nele. Quando Jesus responde a sua oração, ele não somente responde, mas ele dá mais. Amém? Eu pedi a Deus uma esposa, ele me deu Wendy. Eu pedi a Deus um pequeno ministério, uma igreja, e Deus me deu vocês. Deus sempre dá mais. Cuidado com o que você pede, principalmente depois de ser declarado justo. Suas orações são ouvidas e respondidas. Nem toda oração que sobe, de alguma forma, é sempre respondida. Mas Deus ouve sua oração, porque sua oração é a oração de um homem justo. E alguns ficam confusos porque dizem: eu não mereço ser abençoado, e esses são realmente abençoados. Porque isso não é baseado nas obras, mas baseado no fato de que estamos no Cristo ressurreto, justificados nele. Amém? E a Bíblia diz: Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Me alegro que ele ficou logo limpo, porque as multidões que estavam ali seguindo a Jesus pelo outro caminho, quando chegaram onde o leproso estava, não era mais leproso. Portanto, eles não poderiam mais apedrejá-lo. Quando você é declarado justo, até mesmo Deus não pode te punir. Está ouvindo? Porque toda a punição que era para você foi colocada no corpo de Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A Bíblia diz. Amém? Todas as forças do inferno, os demônios que querem destruir sua família, matar, roubar e destruir, eles não podem contra Deus. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Nem Satanás e as suas forças podem te derrotar. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Deus não prometeu que as armas não seriam forjadas. Na verdade, sempre existirão novas armas, novos tipos de vírus, novos tipos de ataques e também todos os tipos de coisas até inexplicáveis contra você. Mas serão forjadas e não prosperarão contra você. Seja o que for que você estiver passando, o que eu sei é isso. Deus não prometeu que não teremos lutas. Mas Deus prometeu que a batalha é dele e a vitória é nossa. Amém? Deus nunca disse que ele prepara uma mesa para você no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E diz: preparas-me uma mesa na presença e não na ausência dos meus inimigos. Mesmo que você tenha os sintomas, Deus fala para você comer. Coma até ficar saudável. Coma até você ficar pleno, e alguns de vocês podem até falar: estou com fome. Não estou falando de comida natural, mas sim de comida espiritual. Agora estamos diante de um banquete da palavra de Deus. Vamos voltar ao texto. Jesus disse para ele: quero ser limpo, e logo ficou purificado. Dou graças porque fala logo. Porque a multidão chegava. Agora ele está limpo, não é mais leproso. E Jesus fala algo para ele. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai agora, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Agora, ouça, o que Jesus dizia? Ele está se referindo à cerimônia de purificação do leproso que está lá em Levítico 14. Foi o que ele falou para o leproso. Agora imagine, desde que a cerimônia foi instituída por Deus, que ele deu a Moisés para os filhos de Israel, quando ela foi declarada no livro de Levítico, durante todos os anos, até que Jesus veio, ninguém ficou curado de lepra em Israel. Naamã, como sabemos, não era um judeu. Nenhum leproso judeu foi purificado. Pela primeira vez,
Aconteceu, e Deus estabeleceu aquela cerimônia para o dia que o Messias viria. Um leproso foi curado, e quer dizer que o Messias de Israel chegou. Jesus disse: vá, mostra-te ao sacerdote, para que te examine, e pegar as 2 aves, para um testemunho a eles. Amém? Agora olha bem. Assista isso. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. No one can serve 2 masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Therefore, I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air, for they neither sow, nor reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin, and yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Now, if God so clothes the grass of the field, which today is, and tomorrow is more clothe you, O you of little faith. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. Lord, if you are willing, you can make me clean. I am willing. Be cleansed. Este é o nosso Senhor Jesus.
Não estamos falando de religião, estamos falando de realidade. Não falo sobre fazer coisas para se aproximar de Deus, mas de um Deus que se aproximou de nós. Ele começou tudo porque Ele nos ama, amém? Jesus é totalmente amável. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Hoje, aos olhos de Deus, você é tão justo quanto Jesus é. Você é tão justo quanto a obra concluída de Jesus. Para Deus, o Cristo ressurreto te limpou dos seus pecados. Você foi declarado justo por Deus. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos aqui neste lugar. A Bíblia diz: os anjos declaram: Santo, Santo, Santo é o Senhor, que era e que há de vir. Mesmo assim, por muito tempo, o homem não consegue entender Deus. Tem medo dele e da sua santidade. Mas Deus revelou-se a si mesmo quando ele veio em carne humana. Caminhou entre nós, viveu entre nós, cresceu como um garoto no nosso meio. A Bíblia diz: cresceu como uma planta no deserto. Cresceu lindamente. Ele não escolheu nascer num palácio, mas nascer numa simples manjedoura. Um lugar dentro de uma estrebaria. Nasceu dessa forma porque ele quis nascer no nosso coração para nos limpar, para nascermos de novo. Por fim, ele morreu na cruz. Ele não foi assassinado. Ninguém podia tirar a vida dele. Ele entregou a sua vida, porque ele se tornaria a fiança para o nosso resgate, para a nossa salvação. Tão certo quanto Deus ressuscitou a sua fiança da morte, assim também você foi pronunciado justo pelo próprio Deus, o Deus triuno. Deus te declarou justo. Você concorda com Ele? Santidade é concordar com Deus. E Deus te declara justo. Quem pode discordar? Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Deus te declarou limpo. Deus te declarou perdoado. Deus te declara justo. E por isso ressuscitou a Jesus dos mortos. Então, amigo, se este é você, pode se declarar justo pelo sangue de Jesus hoje e possuir todas as promessas e heranças que Cristo deixou para você. Hoje você é cordeiro com Cristo se você acreditar que Ele morreu pelos seus pecados e por Ele você é justificado. Se este é você, onde você estiver assistindo agora mesmo pela televisão ou pela mídia social, no computador, se está assistindo isso, os que estão em Dallas, e você nunca aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, quero te convidar a fazer isso agora. Diga de coração: Pai Celestial, Pai Celestial, eu creio que Tu me amas e que enviaste Teu Filho, Jesus Cristo, para morrer pelos meus pecados. Cristo morreu pelos meus pecados. Ele foi ferido pelas minhas transgressões. E eu te agradeço, porque Ele fez a obra completa, uma obra perfeita. E Tu me declaraste justo pelo Seu sangue. Tu ressuscitaste dos mortos. Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu espero a vida abundante desse dia em diante. Em nome de Jesus. E toda a igreja diga: amém. Glória a Deus, glória a Deus. Na autoridade da palavra de Deus, eu te declaro agora limpo, curado, justo e liberto das garras do inimigo. Você agora é livre, como aquela ave na face do campo. Você agora está em Cristo. Agora você está livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Glória a Deus. Fiquem em pé.
quero dizer algo que toda vez que oramos por proteção, não estou falando só para te agradar. Eu realmente creio, tenho tantos testemunhos de pessoas que dizem, Pastor Prince, eu creio que aquela oração me salvou essa semana. Na semana passada, eu creio que a oração me salvou de um acidente terrível. Eu creio que essa oração me salvou quando os doutores disseram que eu tinha algo e hoje eu fui lá ao médico de novo e não encontraram nada. Eu creio que essa oração não é só a oração sacerdotal de bênçãos, mas uma oração com a certeza de que Deus ouve a oração de um homem justo. E eu falo de todos nós, não só a minha oração, mas todos nós orando e acreditando. Amém? Você é um homem justo, eu não tenho uma posição especial com Deus. Melhor que você. Eu e você temos a mesma posição. Não o mesmo chamado, mas a mesma posição. Amém? Então, quando orarmos, o que você precisa fazer para receber é concordar. Mas nunca, eu vou dizer algo, nunca menospreze a proteção. Amém? Até para os seus filhos, todo dia. Nunca menospreze a proteção. Existe um diabo solto lá fora. E a sua missão é roubar, matar e destruir. Ele rouba antes de destruir. Ele rouba a revelação. Ele tenta fazer você desligar o seu coração e ligar a sua cabeça. Tenta tirar Deus através da razão. O nosso cérebro é pequeno. Nosso coração entende as coisas melhor. Porque o coração é ligado ao Espírito. Então, amigo, quero dizer algo. Que a única forma de vencer nessa vida é fazer a oração que Jesus nos ensinou todos os dias. Não nos deixes cair em tentação, mas nos livra do poder do maligno. Se não fosse necessário fazer essa oração, se Jesus não achasse necessário, ele não teria nos ensinado, certo? Mas há um inimigo lá fora, mas Deus é maior. Deus conhece todos os planos dele, amém? Então vamos crer em Deus e não menosprezar isso. Levante as suas mãos neste lugar. Pai Celestial, te agradecemos que todos nós, Pai, estamos agora no lugar que o salmista sonhou que ele um dia estaria. No Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Pai, eu te agradeço porque todos os que creem e estão ouvindo minha voz já foram limpos pelo sangue de Jesus e que foram declarados justos, estão todos no esconderijo, estamos todos no esconderijo do Altíssimo. Por isso todas as bênçãos do Salmo 91 são agora nossas. 1000 poderão cair ao nosso lado e até 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Nossa família não será atingida, nenhuma praga poderá chegar à nossa tenda, à nossa família. Te agradecemos, Pai, porque durante essa semana eu peço em nome do Senhor Jesus, em concordância com todos aqui, que o Senhor vai nos guardar e nos proteger de todo perigo, de toda enfermidade, de toda ameaça, dos acidentes, das tragédias, dos traumas emocionais, dos poderes das trevas, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Tu és o nosso refúgio e fortaleza, nosso Pai Celestial, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e todos digam. Agora ouça, ore ao seu Pai todos os dias, leia a palavra de Deus, porque quando você ora e lê a palavra, você cresce no Espírito. Deus te abençoe. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.